A gente está de volta e eu te pergunto: você já ouviu falar que exames de raio-x, se feitos em exagero, fazem mal à saúde, principalmente das crianças? É que o efeito cumulativo ao longo dos anos pode gerar doenças como câncer. Por isso, um hospital particular de Araçatuba está fazendo uma campanha para alertar os pais que o exame só deve ser feito quando necessário realmente. E quem determina a necessidade é o médico. Eles são grandes, ocupam praticamente todo o consultório. O raio-x é um instrumento importante usado para detectar fraturas e doenças, mas este gigante, em exagero, pode fazer mal à saúde, especialmente a das crianças. Por dia, esta pediatra atende por plantão cerca de 50 crianças em casos variados. É estabelecido que os bebês e crianças são mais sensíveis aos efeitos da radiação. Isso porque as células de crianças tão pequenas são mais sensíveis aos efeitos da radiação, que ainda estão em pleno desenvolvimento. Quanto mais cedo essas crianças são expostas à radiação, mais cedo elas vão ter as complicações da radiação, tá? Então, uma criança que ela começa a ser exposta com 1 ano de vida à radiação, demora em torno de 20 a 30 anos para ela começar a ter os primeiros sinais de complicação, tá bom? Então, a gente tem que evitar. Mas o que os pais devem saber sobre exames radiológicos em crianças para evitar o risco de alterações genéticas e o desenvolvimento de doenças como câncer? Segundo este radiologista, nós não possuímos sensores de radiação ionizante, ou seja, não somos capazes de sentir quando a radiação está alterando nossas células quando nos submetemos a uma radiografia, justamente porque não sentimos nada. Sua ação é microscópica. O risco na verdade, como o próprio nome diz, a gente nunca sabe quando ele vai acontecer. A gente só sabe que é cumulativo, então, à medida que você vai sendo exposto ao raio-x, aquela dose fica em você, do raio-x, mas quando esse você vai ter alguma alteração por ele, só o tempo dirá. E aí, em geral, as alterações mais comuns à exposição, infelizmente, é o desenvolvimento de um câncer, né? Por isso, este hospital de Araçatuba iniciou uma campanha em massa para conscientizar os pais sobre o excesso de radiação. Uma cartilha e carteirinha são entregues aos pais com orientações de segurança. Apesar de não haver restrições para o uso de raio-x em crianças, há casos em que elas estão em tratamento intensivo e realizam um exame radiológico por dia, como se fosse um exame de rotina. A gente nunca sabe quantos anos após uma exposição é que você vai ter a manifestação da doença. Então, vamos supor que você se expôs a um exame de tomografia, que usa o raio-x hoje, e por conta dele você vai ter um câncer X no seu corpo, daqui 30 anos. Então, veja que se você foi exposto aos 10, daqui 30 anos você vai ter 40 anos. Então, você vai estar numa idade, você vai ser muito jovem, vai estar numa idade produtiva, né? É muito diferente de você fazer o mesmo raciocínio para um paciente de 40 anos que vai ser exposto e daqui 30 anos ele vai ter uma doença por isso. Não há dúvidas de que exames de raio-x e tomografia computadorizada são grandes aliados no diagnóstico de imagens. E o grande X da questão, e que os pais e familiares desconhecem, é que essas ferramentas devem ser utilizadas com parcimônia e também confiar na orientação médica. Siga as orientações desse médico que você buscou a ajuda, então confie nele. Então, se ele examinou o seu filho e ele acha por bem que não precisa fazer um raio-x, ótimo, o diagnóstico foi feito sem necessidade do raio-x. Então, acho que isso é um ponto fundamental, que a gente vê com uma certa frequência o pai falar, não, mas eu quero que faça um raio-x para saber se tal não está com pneumonia, sendo que, por exemplo, você consegue fazer esse diagnóstico às vezes só com exame físico, não precisa do raio-x. O raio-x o médico vai pedir não muito mais para confirmar, mas para ver qual é a gravidade dessa pneumonia, qual é a extensão dessa pneumonia, se você precisa internar o seu filho ou se você precisa fazer um tratamento em casa, né?